Amigos queridos, é uma alegria estarmos falando aqui da Amazônia, do estado mais ao norte do Brasil, do Amapá. É uma alegria imensa que possamos tecer algumas considerações sobre as questões relativas ao suicídio. Haja vista alguns casos que estão ocorrendo nestes dias de grande desafio existencial que a humanidade passa. É verdade que o suicídio é a autoexterminação da vida do corpo. E como a vida é patrimônio divino, a lei do viver, a lei biológica da união do espírito com a matéria, ela tem os seus ditames e deve ser observada. Viver em harmonia com a lei de Deus, o resultado é felicidade. Viver em desarmonia, o resultado é a infelicidade. Naturalmente que a pessoa que opta por esta decisão dura e difícil, ela já está em grande sofrimento. Em verdade, a maioria dos casos de suicídio, a pessoa quer matar a dor intensa da angústia e não quer matar a vida, quer matar a dor. E acaba matando o corpo acreditando que vai livrar-se da dor. Diferente o caso do suicídio do materialista, que o faz de caso pensado, hora marcada, método escolhido, com frieza. Esse é o suicídio realmente, que é o suicídio clássico, é o suicídio advindo do pensamento materialista. Mas o que nos ocorre falar agora é que esse mal do século, ele já foi previsto, inclusive, na Gênese, que os espíritos disseram a Allan Kardec que durante a transição planetária aumentariam os casos de suicídio, e inclusive entre jovens e crianças, tal qual nós estamos observando agora, ultimamente, nestes tempos. E nós vamos falar um pouquinho das causas do suicídio, né? A causa geral e primeira é a ideia materialista. Como já falávamos, a decisão de exterminar a própria vida, advinda de um pensamento de se crer que a vida é a vida do corpo. E fora do corpo não mais existirá nada, não existe Deus, não existe o Espírito, não existe consequências. Então esse pensamento, ele leva a uma decisão que parece muito racional para quem a toma, né? Ora, se eu estou passando por uma dificuldade, mas antes terminar logo com a minha vida e diminuir essas dificuldades e até encerrá-las. Porém, assim não é. Nós somos seres espirituais, vamos viver para toda a eternidade. A outra causa do suicídio é as depressões, as doenças psiquiátricas, síndrome do pânico, os transtornos obsessivos compulsivos, que geram também dificuldades que levam as pessoas ao suicídio. Outra causa é o abuso de álcool e drogas, que também tem levado muitas pessoas a optarem por este caminho. As pessoas de caráter de impulsividade também, elas são muito suscetíveis a esse pensamento, dado que são pessoas que encontram soluções imediatas, inesperadas e angustiosas para as suas dores. Elas não refletem antes de tomar as suas decisões. Então são inúmeras as causas. Outras causas assim, são meramente materiais, como o efeito colateral de alguns agrotóxicos que acabam atingindo o organismo e levando à depressão profunda. Também são causas que muito ocorrem em a sociedade nos tempos atuais. Sem contar a vida moderna, angustiante, enfim. Mais precisamente agora, estávamos lendo na internet um trecho de uma reportagem que falava sobre os suicidas do coronavírus. Tem acontecido em muitos países, há muitos relatos sobre isso. Pessoas que estão tão impressionadas, tão suscetíveis são com as informações da grande mídia sobre as questões da grande pandemia que estamos passando, elas
se tornam tão amedrontadas que, ao tomarem conhecimento de que estão infectadas e com medo de passar pela experiência dolorosa, acabam, por estarem já enfermas, suicidando-se. Enfermas psicologicamente, psiquiatricamente falando, acabam optando por esta fuga espetacular que é o suicídio. Mas para nós espíritas, nós acrescentamos a todas essas causas, que são estudadas, científicas, fundamentadas, há uma outra causa também que muito nos interessa, que é o que gostaríamos de nos deter neste momento, que é a obsessão espiritual que leva o suicídio. Todos nós sabemos que a obsessão espiritual é a ação pertinaz de um mau espírito sobre uma pessoa, induzindo-a e fazendo-a sofrer, né? Ela tem vários graus, a obsessão, segundo a classificação de Allan Kardec, e esse processo obsessivo ele tem uma evolução, porque há uma troca de energias deletérias, de pensamentos estabelecidos pela sintonia espiritual entre mentes desequilibradas, levando primeiro à obsessão simples, que é aquela ação mais branda, né? Persistente, mais branda, levando a ideações negativas, a angústias. Porém, nessa obsessão não há perda do discernimento, nem a perda da vontade. A pessoa continua lúcida, continua com um pensamento intrusivo, pensamentos que ela percebe que não são seus, angústias e tristezas, pelo acúmulo de energias deletérias que ela absorve em seu perispírito. O outro grau mais profundo nesse processo de evolução da obsessão é o segundo grau de obsessão, que conhecemos como fascinação. A fascinação, ela geralmente ela precisa de dois elementos. Primeiro, a crença cega do obsidiado e a obstinação inteligente, pertinaz e enganadora de espíritos pseudo-sábios, de alguma evolução intelectual, porém de baixa evolução moral. São espíritos ardilosos, capazes de se imiscuir no pensamento do médium e da pessoa que queira fascinar, levando a enganá-la, dizendo-se e passando-se por espíritos de nível superior, do seu anjo da guarda, ou de um espírito cujo nome é venerando, respeitável, que assim usa para melhor induzir a pessoa ao equívoco. Na fascinação, o indivíduo ele começa a perder o discernimento, perder a capacidade de compreender o processo que está passando, né? Geralmente leva a isolamento, a pensamentos de que ela está certa, ela que está certa, os outros que tentam fazer com que ela perceba que está no processo obsessivo estão equivocados e que ela se acha infalível, fazendo uma distorção da percepção da realidade. Ela não perde a vontade, mas ela começa a perder o discernimento. E o terceiro nível, terceiro grau da evolução do processo obsessivo é a subjugação, que é a perda da vontade moral, né? Ou perda mesmo das ações corporais, e ela age por uma vontade alheia, porém ela continua lúcida, ela não perde o discernimento. E no estabelecimento desse processo obsessivo, há primeiro a fixação das monoideias, ou pensamento obsessivo, ou pensamento ruminante. É aquele estado mental que a pessoa só tem um pensamento, normalmente um pensamento negativo. Tipo assim, a vida não presta, eu não valho nada, eu quero sumir, quero desaparecer, e esses pensamentos eles vão sendo fixados pelo obsessor espiritual, fazendo com que a pessoa não tenha capacidade de ter pensamentos positivos, outros pensamentos de busca da solução para dificuldades que esteja passando. E aí, depois da fixação
dessas ideias obsessivas vem a contaminação fluídica do campo vibratório ou do perispírito. Isso se dá primeiramente por a pessoa começa a sentir um mal-estar indefinido, né? Ela não sabe de onde vem aquela angústia, aquele mal-estar, aquele peso, né? Então vai se instalando primeiro um mal-estar. Deste mal-estar, um mau humor e uma irritabilidade muito grande. O mau humor é aquele sentimento negativo. E depois a irritação. A irritação já é o mau humor com exteriorização de pensamentos irritadiços, né, de conflitos e de um estado mental realmente negativo. A partir desse momento, o espírito ardiloso, o obsessor, ele começa então a invadir o campo mental da pessoa que ela queira obsidiar, fazendo com que surjam pensamentos estranhos, alheios, pensamentos paranoicos, mania de perseguição, desconfiança, desconfiança de tudo, de todos, e isso leva ao isolamento e aí sim a fixação da ideia obsessiva. É tudo que um espírito perseguidor consegue fazer e é tudo que ele quer. É que a pessoa se isole, que ela busque o quarto escuro para fixar-se melhor a ideia obsessiva. Porque ela isolando dos demais, deixando a pessoa irritadiça, ela tem maior capacidade de invadir o campo mental do seu hospedeiro e aí começar a jogar as ideias obsessivas. E também outro efeito colateral da perturbação espiritual ou da obsessão espiritual é os processos de diminuição das suas energias. Porque todo ser humano, todo ser vivo, melhor dizendo, ele tem uma vitalidade ou energia vital. Essa energia vital é uma energia que impregna no perispírito do ser encarnado. E essa energia vital, ela tem uma função. Ela não só vitaliza o ser, como ela liga o corpo físico ao perispírito, possibilitando ao espírito ser inteligente sentir as sensações. Esse conceito está na Gênesis, capítulo 11, item 17, onde Allan Kardec estabelece que a vitalidade é a energia que impregna o perispírito, ligando o corpo físico e possibilitando o espírito sentir as sensações físicas. Então veja, a energia vital ela está entre o perispírito e o corpo físico. Assim como o perispírito está entre o espírito e o corpo, a energia vital está entre o corpo e o perispírito. Essa energia vital, como o próprio nome já diz, ela dá energia da vida, ela vitaliza o corpo físico. E a segunda função dela é fazer com que o perispírito capte as sensações corporais. Então, nós temos sensações e o nosso ser espiritual, através do perispírito, consegue captar as sensações físicas através da energia vital. Então, com a energia vital, há a possibilidade da interface entre o perispírito e o corpo físico. Então, nós só sentimos no corpo porque há um elo de ligação entre o corpo e o perispírito, é a energia vital. E o perispírito, então, se liga ao espírito. Há toda uma camada de interface entre o perispírito até chegar ao corpo físico, ok? Então vejamos que aqui na Terra, a matriz energética nutricional, nós vitalizamos, além da energia vital, nós precisamos reabastecer o nosso corpo físico através da nossa alimentação física, mais propriamente do processo de fotossíntese, né? O nosso corpo não tem condições de absorver diretamente o nitrogênio, né? Então ele usa da alimentação dos vegetais e dos animais que se alimentam dos vegetais, e a energia primária que vitaliza os vegetais é a fotossíntese, né? Que é a união da luz solar com água, com carbono, né?
que vai gerar a glicose, o carboidrato, que vai energizar o nosso corpo, para que possamos viver, nos movimentar e produzir trabalho. Então é assim que nós nos alimentamos no corpo físico. Daí vem uma grande questão que nós chamamos matriz energética nutricional do mundo espiritual. Nos mundos superiores, nós temos notícias através de André Luiz, que a colônia Nosso Lar, hoje, depois de um grande avanço na matriz energética nutricional do corpo espiritual, ou seja, do perispírito das pessoas que vivem em nosso lar, elas se alimentam de sucos concentrados, caldos reconfortantes, mas a maioria, isso mais para aqueles que estão enfermos, resgatados do umbral, no Ministério do Auxílio e da Regeneração, e são os sucos concentrados e o caldo reconfortante, que André Luiz fala quando ele foi socorrido lá nas câmaras de retificação, na colônia Nosso Lar. Porém, a maioria dos espíritos, que são os cidadãos de Nosso Lar, eles se alimentam da inalação de princípios vitais da atmosfera. Pela respiração, eles absorvem princípios energéticos. Também a água misturada a elementos solares e magnéticos, que são magnetizadas pelos ministros do Ministério da União Divina, e eles, ao absorver essa água, eles acabam absorvendo uma quantidade de energia que vai vitalizar também o seu corpo espiritual. E também há um capítulo muito interessante do livro Nosso Lar, que é o amor que alimenta a alma. O amor, a troca energética entre os espíritos através da simpatia, da união, da fraternidade, do amor, acaba um energizando o outro. Então, no mundo espiritual superior, o alimento da alma é amor, respiração dos princípios atmosféricos e energéticos e da água magnetizada. Então, com essa energia, eles se movimentam nos planos mais superiores. Então, vejam que diferente é a situação dos planos espirituais inferiores. Nos planos espirituais inferiores, nas colônias inferiores e no umbral, eles não têm esta produção de suco concentrado, caldo reconfortante, não conseguem absorver os princípios vitais da atmosfera, não tem troca energética amorosa e nem tem água pura fluidificada. Então, por conta disso, eles se abastecem num processo que nós chamamos furto de energia vital ou vampirismo, ou ainda a parasitose espiritual, que é a possibilidade que os espíritos inferiores têm de sugarem os princípios vitais dos encarnados. Então, a obsessão espiritual prolongada, a pessoa vai ficando desvitalizada porque o espírito inferior, depois que se instala no campo mental, ele começa a absorver energias vitais do seu hospedeiro num processo de simbiose espiritual. E depois de invadir o campo mental, invadir o perispírito, eles começam a subtrair essa energia psíquica, fazendo com que a pessoa se deprima ainda mais, sinta-se esgotada, fadigada, já tem toda aquela influência espiritual no pensamento, no campo mental, e depois esse furto de energia. Por isso que a pessoa em depressão, ela não tem vontade de nada, ela não tem vontade de se levantar, porque além da grande tristeza, da perda do sentido existencial, há também esse furto de energia e há também a instalação desse processo de vampirismo espiritual. Daí vem as grandes ideações suicidas, porque a pessoa já perdeu o sentido da vida, já perdeu parte da sua energia, da sua alegria de viver. E aí esses espíritos vão induzindo, pela obsessão e pela monoideia, pensamentos de que ela não vale mais nada, de que a vida não tem sentido, de que melhor mesmo é acabar com tudo, acabar com esse sofrimento, e essas ideias vão ruminando na cabeça da pessoa, levando-a às ideações.
da perda do sentido da vida e da vontade mesmo de exterminar o próprio corpo, ok? Então, para isso, para contrapor a essa causa mais uma causa de indução à ideação suicida, ao pensamento suicida e ao ato suicida, está as propostas de tratamento, de assistência espiritual que a nossa amada doutrina espírita pode nos revelar. Então, por conta disso, nós vamos ter que o primeiro antídoto à obsessão espiritual e ao pensamento suicida são as atitudes de profilaxia espiritual. Primeiro, nós devemos criar o hábito em nós de adquirirmos vida mental superior, cultivo de valores espirituais, de práticas espirituais, para aumentar o que nós chamamos de defesa psíquica ou resistência espiritual. Defesa psíquica é a nossa estrutura espiritual decorrente de uma boa nutrição amorosa, de uma boa educação moral e de uma firme vontade de o ser procurar construir um valor espiritual intrínseco. É o desenvolvimento. E para isso nós precisamos melhorar o nosso padrão vibratório, né? O padrão vibratório é a nossa atitude mental. Quando nós temos pensamentos construtivos, edificantes, e para os tê-los nós precisamos de uma base. E daí porque o conhecimento da doutrina espírita, a leitura dos livros espíritas, a autorreflexão, a melhoria moral, né, com o autoconhecimento e com a disciplina emocional, nós acabamos por estabelecer um padrão de pensamentos. Nós achamos que o padrão vibratório é a soma dos nossos pensamentos inferiores com os superiores, fazendo uma média da qualidade dos nossos pensamentos. Assim não é. O nosso padrão vibratório ele é construído primeiro com o conhecimento da lei divina e depois com a sua vivência. Toda vez que a gente perdoa alguém, a gente sobe de padrão vibratório. Toda vez que a gente pratica a caridade, a gente galga um degrau evolutivo. Toda vez que a gente lê um livro edificante, que a gente reflete sobre nós mesmos, que a gente identifica em nós uma virtude, ou que a gente identifica em nós um defeito a ser corrigido, nós vamos aumentando o nosso padrão vibratório. E quando a gente aumenta o nosso padrão vibratório, a gente aumenta a nossa energia espiritual ou a nossa aura, fazendo com que nós tenhamos uma autoproteção. Se nós estivermos bem, com um pensamento elevado, na sintonia do nosso mentor espiritual e dos espíritos superiores, pode haver 1.000, 2.000 espíritos tentando nos obsidiar, nos prejudicar, mas nós vamos estar com um padrão vibratório elevado, fazendo a nossa profilaxia espiritual, guardando serenidade, confiança, fé. Os processos também de práticas espirituais nos ajudam muito. A meditação, a oração, a reflexão e a busca do autoconhecimento são práticas que também aumentam o nosso padrão vibratório. Mas o mais excelente mesmo é a ação generosa do bem, a prática da caridade, como compreendia Jesus, né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, né? Então, se nós conseguirmos estarmos na prática da caridade material e da caridade moral, né? Humildade, benevolência, caridade, nós vamos estar entrando num padrão vibratório superior. Esse é o primeiro item de resistência à ideação suicida. Por isso que na doutrina espírita e na casa espírita
nós temos a assistência espiritual, que são os tratamentos que nós já identificamos. A profilaxia e o tratamento das obsessões requerem duas ações. A primeira é a ação física, observar a parte da organização, da estruturação e da saúde do nosso corpo físico. Mesmo Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, Preces por uma pessoa obsidiada, nós vamos encontrar uma reflexão de Kardec dizendo que as obsessões, sobretudo as obsessões mais graves e mais prolongadas, elas causam desorganização física, causam doenças físicas mesmo. Duas delas nós já vamos observar. A primeira dela é a desestruturação da nossa química cerebral. Então, sim, amigos, nós precisamos procurar um bom psiquiatra para que possamos fazer a avaliação se nós estamos com a nossa química cerebral em harmonia. Então, nós temos que fazer uma avaliação psiquiátrica nos casos de obsessão espiritual e nos casos de depressão, de angústias profundas. A primeira avaliação tem que ser clínica, médica, né? E o médico mais adequado é o psicólogo. Outra causa, outra consequência, outro efeito colateral da obsessão, que é a desvitalização, nós vamos encontrar em processos que desvitalizam até mesmo o nosso corpo físico, especialmente o nosso sangue, porque a obsessão ela causa anemia. Os espíritos vão sugando a nossa energia e a primeira célula a ser desvitalizada são as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos diminuem e aí por isso que há muita anemia. Se você fizer um exame de sangue de uma pessoa que está sob obsessão pertinaz e persistente por muito tempo, normalmente ela vai estar anêmica. Então é preciso cuidar dos efeitos da obsessão no corpo físico. Outro recurso muito útil também para a melhoria de quem está nesse processo são as psicoterapias, e aí já é do campo do trabalho dos psicólogos, de organizarem as nossas emoções, porque muitas das vezes são as nossas emoções em desalinho que acabam abrindo a sintonia mental inferior pelas dificuldades emocionais que nós temos. Então, o primeiro recurso no tratamento das obsessões, e sobretudo essas obsessões que levam ao suicídio, à ideação suicida, que tem essa gênese, essa causa espiritual, uma vez que os espíritos inferiores, não tendo alimentos, eles querem se alimentar das nossas energias e querem se vingar também das dificuldades que provocamos a eles no passado, e isso é um campo de pesquisa que se abre, que se deve abrir para o futuro, agregando as causas físicas do suicídio às causas espirituais. E aí nós vamos encontrar então o nosso tratamento e profilaxia, a obsessão e a indução suicida, a nossa proposta espírita. Depois de cuidar do corpo, nós vamos cuidar da alma. E aí a nossa proposta é uma proposta de terapia espiritual, que começa pelo labor-terapia, a terapia do trabalho, né, em que o ser vai procurando se engajar nas tarefas da casa espírita, se vinculando às tarefas, produzindo bem e elevando o seu padrão vibratório. Um recurso precioso também que todos nós conhecemos é a fluidoterapia através dos passes e da água fluidificada. Todo ser que esteja passando por um processo de obsessão, ele precisa se reabastecer de novas energias. Daí porque o passe faz uma asepsia, né, das energias espirituais inferiores que a pessoa captou dos espíritos, e também a água fluidificada, porque sendo a água um elemento simples,
é o elemento que melhor consegue captar e fixar os fluidos espirituais. Então os benfeitores magnetizam a água, depositam nela medicamentos e as pessoas vão tomando igual como se toma remédio homeopático. Não adianta tomar uma vez só, quando vai ao centro espírita, uma vez por semana. É preciso levar uma garrafinha de água na hora que vai tomar o passe e depois levar para casa e tomar aos poucos, 50 ml por dia, um copinho de café, e equivalente a um tamanho de uma xícara de café ou um copinho descartável de café, e tomar todo dia aquela quantidade de água que a pessoa acaba repondo fluidos espirituais superiores. Outro item importantíssimo da profilaxia e do tratamento é a evangelioterapia. É estudar, comentar e viver o Evangelho. Quando nós estudamos o Evangelho, sobretudo na interpretação da doutrina espírita, que vem trazer o Evangelho na sua essência, como ensinou Jesus, portanto, quando você estuda o Evangelho, você está estudando os princípios da lei divina. E quando você estuda os princípios da lei divina, as leis divinas são o substrato da organização mesmo do universo. E aí quando você as estuda, você acaba educando o pensamento, elevando o pensamento. E um recurso muito importante também é a oração, a conexão com Deus. Quando nós oramos com fervor, nós mergulhamos nas energias sublimes da divindade e recebemos energias, recebemos influxos espirituais. Ao orarmos, nós nos reabastecemos de energias espirituais. Assim como a água fluidificada, a oração a pouco vai acabando por nos auxiliar. A leitura edificante, a musicoterapia também são recursos importantes. Às vezes a pessoa está tão angustiada e com um pensamento tão atrapalhado que ela não consegue orar. Então nós temos um recurso muito interessante também, que é a leitura de poesia. A leitura de poesia em voz alta acaba permitindo uma interconexão entre os dois hemisférios cerebrais e ajustando o equilíbrio da química cerebral e do pensamento. Já tem muitos trabalhos científicos já sobre o papel da poesia na recuperação até neural de pessoas que tiveram lesões neurais e acabam por recuperando só com a leitura de poesia, a leitura em voz alta. Porque quando você lê poesia, o seu cérebro não sabe se você está lendo, orando ou cantando. E nessa hora, ele, por buscar essa interpretação, ele acaba criando novas conexões neurais entre os hemisférios cerebrais, propiciando saúde neural. Então é um recurso muito importante. Daí porque uma boa parte das psicografias do Chico Xavier foram de poesias, né? A espiritualidade trazendo esse recurso porque sabe que esse recurso é um grande aliado ao equilíbrio mental e cerebral e ao mesmo tempo espiritual. Então, amigos, a nossa visão espírita amplia a compreensão da depressão, das angústias, da ideação suicida, acrescentando a realidade da influência espiritual inferior. Então, nós temos esses recursos da doutrina espírita, a própria Organização Mundial da Saúde, ela ampliou o conceito de saúde, né? Antigamente ela dizia que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E aí, ultimamente, ela acrescentou também ao estado completo de bem-estar ecológico e espiritual. Vejam que há milhares de estudos sobre saúde e espiritualidade, medicina e espiritualidade. Basta você clicar no Google, fazer uma pesquisa no Google sobre essas duas palavras, ou medicina, ou saúde e espiritualidade juntas, e você vai encontrar inúmeros trabalhos falando da importância do papel da espiritualidade na saúde.
em especial com a doutrina espírita, nós estamos com essas ferramentas de vanguarda na busca da nossa saúde. Então, para que nós tenhamos uma boa saúde mental, nós temos que ter a capacidade de lidar com a realidade e com as suas alterações. Então, a realidade, a vida, o nosso dia a dia, se nós tivermos capacidade de enfrentá-lo com equilíbrio, e quando há as alterações, nós tenhamos a flexibilidade, tenhamos recursos espirituais para quando a nossa realidade for alterada, nós não nos angustiarmos. Nós vivemos esses dias de pandemia com uma realidade completamente alterada e nem todo mundo está pronto para lidar com o isolamento social, com a incerteza do futuro, com o medo do contamínio, com o medo da morte. Todos estamos passando por desafios. Então, para mantermos um mínimo de equilíbrio, porque o máximo de equilíbrio nesses momentos só Jesus. Nós outros somos aprendizes, vamos ter momentos de irritabilidade, vamos ter momentos de angústia, vamos ter momentos de tristeza, vamos ter momentos de medo. Sim, todos nós os teremos. No entanto, como vamos reagir a essa alteração da realidade? E aí vem a proposta espírita e a proposta do Evangelho de Jesus, de buscarmos as alternativas para a superação das dores e das dificuldades. Então, amigos, nunca devemos nos entregar à ideação suicida. Devemos reagir. Não apenas lutar contra o pensamento suicida, nós devemos substituí-los por pensamentos melhores. E não estou falando aqui do poder mental, não. Todo mundo diz que a auto-hipnose, a sugestão positiva, ela há de resolver os nossos problemas. Não é assim. Não adianta dizer eu quero viver, eu sou feliz, eu sou feliz. Não adianta colocar isso à força em um pensamento repetitivo. Não. A postura nossa é trocarmos uma ideia inferior por uma ideia superior. E para isso a doutrina espírita tem bases, temos os livros espíritas que podemos ler. Se temos dificuldade de leitura, nós temos inúmeras palestras no YouTube. Temos palestras de Valdo Franco, Raul Teixeira, Alberto Almeida, Haroldo Dutra e tantos outros oradores seguros, Dr. Décio Iandoli, e inúmeros grandes oradores que têm grande segurança doutrinária. E toda vez que nós assistimos uma palestra desta no YouTube, nós acabamos por reorganizar a nossa química cerebral, reorganizar os nossos pensamentos, reorganizar as nossas emoções. Então, para você que esteja passando este momento difícil em sua vida, procure a substituição desses pensamentos. Procure cultivar pensamentos melhores. Saia da televisão, dos telejornais diários que só mostram tragédias, que acabam por encharcar a nossa mente de informações que não contribuem com a nossa evolução. A Organização Mundial da Saúde, ela está recomendando que nós assistamos só um jornal por dia, um só, para nos informar e nos manter com as medidas de profilaxia e também acompanharmos os avanços da ciência. É com esse propósito que devemos nos informar, mas ficar nos angustiando com as repetidas informações, os casos, as angústias, os descasos, a falta de leitos, enfim, que tanto nos angustiam, substitua isso por palestras espíritas. Substitua isso por leituras edificantes. Vá fazer um curso de aperfeiçoamento. Há tantos cursos gratuitos na internet. Então procure educar o seu pensamento. Quem comanda isso é o ser espiritual, mas propriamente a vontade. É nós que escolhemos os nossos pensamentos, é a vontade. Se deixarmos a nossa vontade ao léu, às circunstâncias, nós não vamos dirigir o nosso processo educacional, evolucional. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, escolhemos o bem, escolhemos estar com um pensamento equilibrado
e lembremos dos ensinamentos de Jesus. Ele quando disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, é que Jesus nos quer felizes. E o caminho da felicidade é o caminho do equilíbrio, do amor, da bondade, do perdão, da aquisição de valores morais. Então, nestes dias, mantenhamos a nossa confiança em Deus, a oração, a conexão superior e a pouco tudo vai passar e nós vamos ter este aprendizado maravilhoso destes dias desafiantes e vamos sair mais fortalecidos e melhores. Então, amigos, a nossa é a mensagem de esperança no futuro melhor, de esperança no nosso crescimento e buscando sempre o auxílio dos benfeitores espirituais que trabalham com Jesus no auxílio aos irmãos encarnados que somos todos nós. Então que Jesus esteja conosco.